Fala pessoal que acompanha o Portal Aeroflap. Vocês devem ter acompanhado, quem acompanha nas redes sociais, se você não acompanha, está na descrição aí desse vídeo. Se você não acompanha, nós publicamos uma madrugada dessas e é bem desse dia que sai agora o vídeo. Mas perguntando ao público quais dúvidas que você tem em relação ao 737 MAX. Se você tem dúvidas, você deixa abaixo nos comentários que a gente vai responder, além dessas dúvidas que vamos responder no vídeo. Mas muitas pessoas de vários países e linguagens diferentes, de novo mandaram um monte de perguntas para a nossa equipe do Portal Aeroflap em relação ao 737 MAX, que está sendo certificado aí por várias agências regulamentadoras. A primeira que fez isso foi a FAA, a segunda a ANAC do Brasil, e a Gol já está testando aí os aviões para botar eles em voo novamente em poucos dias. Provavelmente, quando esse vídeo sair, o avião já vai estar muito mais perto de voar do que estava enquanto eu estou gravando esse vídeo no fim de semana. Tranquilo? Você já deve ter conferido, se você acompanha nosso canal do YouTube. Se não acompanha aí, ó, se inscreva que você vai acompanhar todos os vídeos, praticamente vídeos diários, né, aqui no nosso canal do YouTube. Beleza? Se você não acompanha ou acompanhou, enfim, mas a gente já fez um vídeo, vamos deixar aqui no card em cima, um vídeo sobre perguntas e respostas sobre o 737 MAX. Porém, nós gravamos esse vídeo há um tempinho atrás, alguns meses atrás, e o cenário atualmente da aviação mundial e em geral é outro, tá? Inclusive a certificação do MAX é muito mais tarde do que o previsto por todas as previsões e tudo o que estava acontecendo anteriormente. Então nós vamos começar aqui com as perguntas. Eu vou ler as perguntas dessa vez. Eu vou considerar essas perguntas na ordem, como posso dizer assim, que elas foram enviadas. Então, se você estava, pessoal, numa madrugada de quarta para quinta, ligado nas redes sociais e de repente passou ali pelo nosso perfil, viu alguma coisa, bom, eu tenho essa notícia para você. Você vai ser um dos primeiros a serem selecionados aqui. E um dos primeiros foi meu amigo Marcos Priori, os cariocas aí, amor, ó, que esse é o carioca mais tranquilo que eu conheço. Se tiver bala perdida, ele nem corre. Ele perguntou o seguinte, e é interessante essa pergunta dele, já é bem completa, inclusive. Será que essa atualização do equipamento para deixar ele ready to fly vai funcionar? Bom, Marcos, vamos lá. Essa atualização, ela deve funcionar. Inclusive, a certificação é feita nesse sentido de deixar ele pronto para voar em qualquer situação, até porque não tem como voar com um avião que não é seguro, né? Então, eles estão corrigindo vários problemas, não é somente um problema sobre o 737 MAX, para deixar ele realmente pronto para fazer voos, tranquilo? Então, essa atualização deve funcionar, a não ser que realmente ocorra algum problema, mas aí a Boeing está merecendo também prêmio, porque errar duas vezes já é uma situação de segurança dessa na aviação, já não é aceitável mais. Beleza? Já vou emendar aqui na pergunta que está ao lado, nosso editor vai fazer até um efeitinho aí. Não. Os pilotos terão total controle do avião, quem perguntou foi o Max Muriel. Eles vão ter total controle do avião, porém com alguns detalhes, tá? Eu já expliquei em algumas matérias no site a questão do trim, né, do sistema de trimagem do avião, que é para você mexer no estabilizador e enfim. Então, quando você deixa o avião na mão, você tem todos os comandos literalmente manuais. Então, você tem um trim na mão e você tinha alguns auxílios, mesmo assim, que apesar de ser manual, eles te ajudavam a deixar a pilotagem mais tranquila. Posso dizer assim, o sistema de trim é um deles. Você dá um grau no compensador horizontal da aeronave, né, que fica no estabilizador horizontal, você tem que dar 15 voltas na roda manual, aquelas que você conhece, faz tac, 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 faz aquele barulhão. Aquilo ali é a roda de trim, você trimar o avião na mão. Você tem que dar 15 voltas naquela roda para conseguir dar 1 grau no estabilizador horizontal de compensação. Ou seja, a pilotagem fica muito mais difícil porque você pode fazer isso pelos comandos elétricos. Uma das atualizações futuras do 737 MAX que deve sair nos próximos meses é em relação a esse sistema. O que significa o que vai acontecer com ele? Quer dizer que esse sistema elétrico, que precisa ser desativado para desativar o MCAS, ele vai ser independente do MCAS, ou seja, o MCAS vai agir sobre ele para compensar o avião, se for necessário, porém, quando o piloto desativar o MCAS, não vai precisar necessariamente desativar o sistema de trimagem elétrico. Então vai facilitar bastante aí a vida dos pilotos, visto que a Boeing não pode mexer naquele sistema de trimagem manual, porque é muito difícil fazer uma alteração daquele nível e muitos aviões já foram fabricados. Mais de 800 aviões já foram fabricados, então vocês imaginam o tamanho do problema. Mas bora lá, vamos passar para a pergunta do Bruno Léo, que perguntou: quando o 737 MAX vai ter o primeiro voo e quando será certificado?
Bom, Bruno, o que acontece é o seguinte, o 737 MAX ele estava previsto, né, para fazer o seu primeiro voo inicialmente no final do ano passado, só que questões de software impediram o avião de fazer o seu primeiro voo. Provavelmente com essa atualização, e o 737 MAX também tem algumas mudanças de software por questão de colidir a cauda com o solo na hora da decolagem, né? Então ele tem uma limitação, deve ter uma limitação um pouquinho maior por conta disso, ou pelo menos um aviso para os pilotos que estão colocando o avião nessa situação, de dar um tail strike, né? Que é quando a cauda bate no chão. Então eu acho que o primeiro voo do 737 MAX 10 provavelmente vai ser realizado ou agora ainda em dezembro, que é capaz da Boeing fazer isso. O primeiro voo do 737 MAX 8 foi em dezembro, então capaz da Boeing realmente fazer isso, ou a Boeing vai fazer o primeiro voo do 737 MAX 10 em janeiro, mas eles querem adiantar o quanto antes, porque esse projeto aí ele tem muitas encomendas, só a American Airlines, se não me engano, tem 150 encomendas para esse avião, a Ryanair também está interessada, tem outras companhias aéreas aí que acharam a proposta interessante, até a Gol, que só tinha encomendas para o 737 MAX 8, que é a versão padrão, né? Também se interessou pela versão 737 MAX 10. Inclusive já estou respondendo pergunta de leitores que fizeram aqui. Mas aí eu vou responder completamente essa pergunta em outra parte desse vídeo, tranquilo? Bom, o Rafa Rodrigueiro perguntou aqui pra gente, a Boeing vai mudar o nome do 737 MAX? Olha, nos últimos comunicados, eu não vou mentir, tá, pessoal? Não vou mentir, e a Boeing, desculpa se vocês ficarem chateados, mas nos últimos comunicados de imprensa, a Boeing já está citando o avião como 737-8, algumas companhias aéreas já estão colocando esse nome no avião também, e outras companhias aéreas estão inventando um nome, mas o nome 737 MAX foi um pouco abandonado, está sendo abandonado aos poucos, assim como o Fokker 100 se chamava Fokker 100 e passou a se chamar MK28, se não me engano, quando foi para a foto da Avianca, da Qantas também, ele também é citado como MK28 na documentação, então assim, eles vão mudar o nome do avião. Você deve ficar atento, gente, eu acho que vai ser muito seguro o avião, então é uma besteira, é só uma questão de marketing mesmo, a galera de marketing aí pira no avião. A Gol já alterou até a nomenclatura Boeing 737 MAX que tinha bem no nariz da aeronave, todas as aeronaves tinham essa nomenclatura, tiraram essa nomenclatura do nariz da aeronave e colocaram 737-8. Então, vocês já viram, né? Mudaram mesmo. Léo Pérez perguntou aqui, pessoal, vai cair de novo? Pergunta rápida de responder também. Tem 10% de chance de ter problema, mas é uma chance bem menor do que com o software anterior. Pode cair de novo? Só Deus sabe, a gente não sabe conhecer o futuro. Mas o software atual é muito mais seguro e provavelmente se cair não vai ser por causa dele. Henrique 2232, nossa, que puta nick. Perguntando quando ele vai voltar a voar na Europa. Henrique, a EASA quer aprovar até meados de janeiro, ela está fazendo alguns requisitos adicionais em relação ao treinamento dos tripulantes, mas só que a questão técnica de validação de software e tudo mais, ela vai seguir as mesmas recomendações da FAA. A questão mesmo é o treinamento dos tripulantes, tá? Que ela quer dar uma alterada ou outra para as companhias aéreas que voam na Europa. Então, por isso, eles estão estimando que em janeiro de 2021 o avião será aprovado para voar novamente. Na Europa não tem tantos aviões 737 MAX como tem atualmente na América do Norte, na China, na Ásia, né, no caso, e até aqui na América Latina também tem alguns aviões já em operação, na Copa, na Gol. Então a Europa não é o problema atualmente, visto que algumas companhias europeias estão crescendo muito pouco nesse pós-pandemia aí em comparação com a previsão inicial, diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil, principalmente no Brasil e na Ásia. O crescimento está muito mais acentuado neste pós-pandemia. Tranquilo? Agora aqui, pessoal, aproveitando esse meião do vídeo para responder uma pergunta aqui, qual a sua dúvida sobre o 737 MAX? Aquela pergunta que a gente fez lá no History, né? Aí mudou o software, atualizou, quais foram as medidas tomadas? A ANAC soltou nota oficial. Começando pela última pergunta, que é sempre estranho, sim, a ANAC soltou nota oficial, contou o que ela fez, ela seguiu as recomendações da FAA em relação ao 737 MAX para o retorno dele às operações, ou seja, ele terá que passar pelas atualizações, os pilotos que vão conduzir esses aviões também vão passar por atualizações de treinamento e também tem as questões dos motores que precisam ser corrigidos, né? Tá na matéria do link aqui na descrição, que eu já vou explicar. E também tem a questão da fiação, que precisa ser revisto. Tranquilo? Aí nós vamos entrar na primeira parte da pergunta agora. Mudou o software? Atualizou? Sim. O software mudou, tá, pessoal? A versão é outra, o software de voo como um todo ele é outro. Ah, mas só atualizou o MCAS.
A base da atualização foi o MCAS, mas o software é diferente, porque ele tem avisos diferentes para os pilotos. Como eu citei nesse vídeo que está no card aqui, ele tem um aviso que o sistema MCAS está ativo, ele tem um aviso também no visor, um aviso luminoso, através de um instrumento, que o MCAS está ativo. Ele tem um outro aviso visual, vamos dizer assim, não luminoso, mas um aviso visual no visor dizendo que o MCAS está sendo ativado. Ele também tem um aviso no visor dizendo que o MCAS está sendo desativado por várias sequências de problemas que podem acontecer. Por exemplo, ele dá um problema de sensor de ângulo de ataque, divergência de ângulo, como acontecia anteriormente, mas só que aí a aeronave entrava numa situação perigosa. Agora ele simplesmente dá divergência de ângulo, tem um problema no sensor de ângulo de ataque, então ele desativa o MCAS automaticamente. Então ele lista dois problemas para você: problema no sensor de ângulo de ataque, sistema MCAS desativado. Então, meu filho, a aviação está contigo, tá? A pilotagem está meio que no manual. Ele não desativa o piloto automático, só que a pilotagem está meio no manual. Além disso, ele tem algumas alterações, que nem essa que eu falei no início do vídeo, que eles vão fazer na questão do trim. Então, sim, mudou o software, atualizou, não mudou nenhum tipo de comando ou posição de comando na cabine, não mudou, continua a mesma coisa que antes. Aquela luz, ou o aviso luminoso que tem no cockpit, era um opcional, agora é obrigatório em todos os aviões que vão voar a partir de agora. Então, por enquanto, não atualizou nada em relação ao hardware da aeronave, que é a parte física da aeronave, a não ser coisas não relacionadas ao software, né? Não relacionadas à pilotagem. Por exemplo, a carenagem do motor, pessoal, dos motores da aeronave, tem um revestimento em alumínio, que ele funciona como uma blindagem, principalmente quando o avião é atingido por descargas elétricas, coisa que é super normal de acontecer por aí, tá? Então essa blindagem poderia apresentar falhas e colocar os computadores e a fiação daquela parte da aeronave em risco. Poderia haver interferências, a fiação queimar por energia eletromagnética, enfim, coisas tecnológicas, né? Então eles vão atualizar alguns aviões, 78 aviões, se não me engano, foram selecionados para ter essa atualização já de antemão, e os outros aviões têm que ser inspecionados para ver se tem esse tipo de falha. Se tiver, tem que corrigir antes de voltar a voar. Tem a questão da fiação também, que precisa haver uma maior separação entre os fios na parte traseira da aeronave, um requisito da FAA. Só que essa é uma outra questão, que os aviões precisam ser inspecionados um por um, né? E uma inspeção dessa é difícil, pessoal, sinceramente falando. E essa inspeção leva de 15 a 20 dias mais ou menos, porque você tem que desmontar a aeronave inteira, tá? E se tiver problema, você tem que alterar, então pode demorar até mais, você tem que alterar os fios, né? Então pode demorar até mais em solo. Mas são pouquíssimos aviões que eles suspeitam que tem esse tipo de problema, que pode haver uma interferência entre os próprios fios da parte de aviônicos que percorrem, né, a fuselagem inteira da aeronave. Então, basicamente foram essas medidas, são 4 medidas básicas. Treinamento, que mudou agora, o MCAS é obrigatório a ser testado num simulador do tipo D, aquele simulador full motion, como você pode conferir nesse vídeo nosso. Também mudou essa questão do isolamento do motor, né, da manta que reveste o motor, mudou essa questão da fiação e mudou principalmente o problema da aeronave, que era o software. Vamos lá? Vamos seguir, que agora eu usei um meião do vídeo para explicar tudo. Aí já emenda também as mudanças no treinamento, software e hardware da aeronave foram grandes. Na questão do software, considerando o MCAS, foram mudanças grandes, precisavam de um novo treinamento. Inclusive, já respondendo outras perguntas de leitores, o treinamento, esse treinamento full, né, que agora precisa ir para simulador, não é só fazer teórico, esse tipo de treinamento, praticamente ele aumenta o custo para as companhias aéreas. Então as companhias aéreas estão pedindo indenização para a Boeing para aumentar o custo por não sei o que a Boeing prometeu em contrato. Por exemplo, um piloto de A320cell, que é a geração antiga, ele consegue, com um treinamento teórico e um pouquinho de simulador, passar a pilotar o A320neo, que é a nova versão. Porque essas aeronaves são retrocompatíveis, o cockpit é o mesmo, o sistema de pilotagem é o mesmo, não tem muitas alterações significativas, tem uma questão de peso, mais motores, mas enfim, não tem muita variação de avião para avião, vamos dizer assim. Agora, do 737NG para o 737 MAX, precisa de um treinamento como se fosse para um avião novo, né? Não é um treinamento de transferência de carteira, vamos dizer assim. Precisa de um treinamento para um avião novo. Então, realmente foram mudanças grandes no software a ponto de mudar o treinamento a esse nível, né? Então,
No software foram grandes, no hardware foram grandes, a parte da fiação é muito grande, que nem eu disse. Pode levar até 30 dias para resolver o problema. Diego perguntando aqui, quantos 737 MAX da Gol estão aptos à retomada? Diego, a Gol tem atualmente 7 aviões 737 MAX e esses 7 aviões devem retomar voos já em dezembro, senão 1 ou 2 vão ficar ali para retomar voos em janeiro. Mas esses 7 aviões devem retomar voos agora em dezembro ou em janeiro. Além disso, a Gol vai receber mais 13 ou 14 aviões já no próximo ano a partir da Boeing, que a Boeing já fabricou, esses aviões estão estocados e eles vão ter que entregar em algum momento. Então, no próximo ano, talvez eles vão realmente entregar esses aviões. O Bereng perguntando aqui, por que ficou tanto tempo sem uso? É um baita avião. Sim, o 737 MAX ele foi feito com tantas atualizações incorporadas nele que não haviam no 737NG, que ele consegue ser mais econômico por assento em comparação com o A320neo. Isso é uma informação que você não sabia, hein? E por quanto tempo ficou sem uso? Bom, como eu posso explicar assim, na aviação os processos de certificação, inclusive esse do 737 MAX eu achei que durou até um pouco mais do que deveria, mas eles prezaram pela segurança, eu entendo, então eles todo mundo estava correto, né? Todos que participaram das certificações estavam corretos em demorar tanto tempo com a mesma. Ficou tanto tempo sem uso porque na certificação, todos os processos de certificação são horríveis na aviação. Então, assim, são muito detalhados, englobam várias etapas, vários problemas que podem ocorrer com o avião. Eles testam na prática vários problemas que podem ocorrer, se o avião está seguro a passar esses problemas, se os pilotos se sentem confortáveis com o treinamento, se a tripulação que vai para o avião se sente confortável em estar operando esse avião, se os passageiros se sentem confortáveis, qual o período de manutenção, o que o avião pode gerar de manutenção. Então, é muito comum a gente ver na aviação, um avião começa a ser desenvolvido e leva 5, 6 anos para ser certificado desde o seu primeiro voo. Algumas indústrias que têm mais know-how, como a Embraer, Airbus e a Boeing, eles conseguem reduzir esse tempo para 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas mesmo assim eles ainda ficam muito tempo. Ainda teve a pandemia no meio para dar uma atrapalhada em todo mundo, né? No meio de uma pergunta tem nenhuma. Quero saber quando que eu vou voar nele ou voltar a voar nele. Olha só, eu também estou ansioso aí para voar no 737 MAX, esperando o convite da Gol aí até ela achar que está seguro para botar passageiros dentro do avião. Por enquanto, apenas voos de certificação. Contabilizando que eu estou gravando esse vídeo ainda no final de novembro, talvez que em dezembro role um voozinho aí e eu espero que todos voem com segurança no 737 MAX, tanto agora como nos próximos anos aí. Aí um leitor nosso falou aqui, ele é o concorrente direto do novo A320, sim, ele é o novo concorrente, só que só continua a informação aqui que voa direto também para Miami, da Azul. A questão é a seguinte, o 737 MAX ele aguenta voar direto para Miami a partir de Brasília, mais para baixo não. Tipo, São Paulo, Miami ele não faz. Pode até fazer, mas ele chega no modo Garceio. Porém ele faz Miami, Brasília, ele também faz Fortaleza, Brasília, enquanto o A320 da Azul, ele só consegue fazer com segurança, com as reservas devidas, Belém, Miami, ele já não consegue fazer o trajeto de Fortaleza para Miami, considerando que na rota você vai ter desvios, você pode chegar no local e ter que alternar para outro aeroporto, então você vai precisar de mais combustível do que o necessário para uma viagem teoricamente direta. Então uma viagem dessa eles levam muito mais combustível do que o necessário. Na frota da Gol, eu já vi 737NG fazendo voo direto Brasília-Miami, porém eles estavam quase sem peso dentro deles. Se você colocar um monte de cabeça dentro do avião, quase a capacidade máxima, aí já o 737NG não consegue, mas o 737 MAX, por ser mais econômico do que a geração anterior, cerca de 16% aí, tá pessoal? Ele consegue fazer essa rota com a autonomia previsto, mas só que ele não consegue fazer São Paulo, Miami, e também está forçando amizade demais com o avião. Pedro Viana, eu mesmo. Após a certificação do MAX 8, você se sentiria seguro para voar na aeronave? Que nem eu falei, eu estou só esperando o convite da Gol mesmo para voar no 737 MAX, mas eu até pagaria para voar também no 737 MAX. A questão é, quando ele voltar para a malha da Gol, a gente não vai saber onde que o avião vai estar. Na verdade, a gente vai saber porque tem um Fly Radar 24 aí. Mas a gente não sabe quanto que ele entra em cada voo, porque a Gol ela vai jogando o avião no meio da malha, vai misturando ali. Tinha dia que o 737 MAX estava fazendo Brasília-São Paulo, mas depois que ele chegava em São Paulo, ele tocava São Paulo-Fortaleza direto, entende? Então não dá para saber qual avião está na malha. Eu tentei voar no 737 MAX pagando, tá, pessoal? A galera que acha que as companhias andam dando passagem para a gente toda hora, não. Eu tentei voar pagando, só que você não sabe qual avião que você está voando. Porque a Gol pode botar qualquer avião e todos os aviões estão com 186 assentos dentro.
entende? Então ela pode botar qualquer avião da malha que vai rodar, tirando os 700, né? O 700 ela especifica lá na hora que você está voando no 700. Mas o 700 é 20% da frota da Gol. O Boeing 737 MAX era um avião perigoso para voar longas distâncias. Na verdade, falando sinceramente, a maioria dos incidentes que ocorreram, os 2 acidentes que ocorreram logo depois da decolagem do avião. Então o avião já apresentou problema nos minutos iniciais e não depois de voar 3, 4 horas de voo. Então eu acho bem improvável que ele será inseguro para voar longa distância. O avião ou ele é seguro ou ele é inseguro, não tem meio termo. Ou ele é inseguro de voar ou ele é seguro. Eu acho que ele vai ser seguro de voar. Vamos ver com essa atualização aí o que acontece. Será que a Gol vai mudar o nome dele aqui? Já mudou. A Gol já mudou o nome do 737 MAX. Um leitor perguntou pra gente, vocês acham que após as correções o MAX pode retomar o trono do posto do 737, né, e bater de frente com a 320? Ele pode. Eu acho que algumas companhias que estavam com encomendas previstas de serem feitas, intenções de compra, vão fazer as compras, né, vão fazer esse tipo de compra. E eu também acho que... Mas ele não vai chegar ao nível da 320, porque o A320 tem um Plus, que é o A321 Neo, que é outra categoria de avião, é outra história, tá? E as companhias que já fizeram as encomendas do 20 já receberam praticamente todas as aeronaves. Só você ver, por exemplo, as Azul Linhas Aéreas. Já tem mais de 40 deles na frota, desses aviões dessa família na frota. Então, assim, a maioria das companhias já receberam, a Airbus tem uma carteira de pedidos considerável ainda para entregar, mas o 737 MAX ainda não vai chegar ao mesmo nível da 320 em questões de encomendas. Aí a gente deixa para a próxima geração de aeronaves. Tranquilo? Essa é a minha opinião, pelo menos. Moisés perguntando aqui, mudar alguma coisa no motor do MAX ou alguma coisa especificamente em parte física? No motor não mudaram nada, só essas questões das atualizações que eu falei para vocês. No isolamento, na manta de isolamento do motor, feita em alumínio, por questões eletromagnéticas, de interferência eletromagnética, até porque é um raio, pessoal, tem milhares de volts aí, então pode gerar uma interferência imensa, então os aviões já são preparados para receber um raio. Para você que se pergunta se o avião não voa no meio da tempestade, ele voa. Qual a programação da Gol para o retorno do 737 MAX? Bom, a programação da Gol é basicamente começar a colocar o 737 MAX em voos a partir de dezembro, mas como eu falei nas algumas perguntas para trás aí, a gente não sabe porque antes do 737 MAX parar ele estava meio que espalhado na malha. Mas a gente sabe que em março a Gol planeja retomar os voos internacionais e deve contar com o 737 MAX. Aí a partir de julho, se não me engano, eles começam a retomar um pouco mais de voos para os Estados Unidos e o 737 MAX é o único que dá conta de fazer esses voos, como eu falei, a partir de Brasília e Fortaleza, que são hubs da Gol. Qual o range dele sem escalas? Aí, já emendou a pergunta. Obrigado aí pra você, já emendou a pergunta. Qual o range dele sem escalas? Já é de outra pessoa essa pergunta, hein? Mas vamos lá, sem TDAH aqui. Qual o range dele sem escalas? Bom, pessoal, o range dele sem escalas, contabilizando reservas de 90 minutos de voo, mais algumas reservas adicionais, é de aproximadamente 6.500 quilômetros. Isso é alcance, fora a autonomia de voo. Então, na rota você pode pegar, que nem eu falei, essas CBs que o avião não voa no meio e tal, você pode alternar para outro aeroporto na chegada porque deu ruim. Então, assim, as reservas funcionam também para isso, mas o ideal é você cumprir voos até de 6.000 quilômetros com o 737 MAX. No caso da Gol, ele vai de Brasília até Orlando, que é mais longe ainda. Então dá uns 6.200, 6.100. Aí um perfeito hermano aqui perguntou lá a pergunta, la question, que se é seguro ou não. Eu não falo bem espanhol, me desculpa, inicialmente, eu falo melhor inglês. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle, have one best opportunity for score. Eu acho que o 737 MAX agora está seguro, ele só tem que se provar ao público, ele tem que ser confiável ao público novamente. Assim como o Fokker 100 se provou seguro na Avianca, ele tem que se provar seguro também ao público, tanto no Brasil como em outros países, tá? Não é somente aqui não é só teoria da gente ou obrigação da gente aqui. Além de mudanças internas, na verdade não teve muita mudança interna, não sei, nos sistemas do avião, né? Mudança de design mesmo não teve. Houve alguma mudança por fora? Não. Ele continua daquele mesmo jeito, aquelas atualizações para minimizar a parte aerodinâmica, né? Deixar o ar passar em um fluxo mais laminado na fuselagem e o negócio ficar mais bonitinho, mais econômico. Mas por fora não, é aquelas mesmas Advanced Winglets lá que vocês
conferiram no nosso vídeo, card aqui em cima, no 737 MAX lá. Mesma coisa, muda nada. Todas as mudanças funcionaram de imediato ou houve algum incidente com ajuste posterior? Como eu posso responder isso? Durante o período de certificações encontraram sim algumas coisas que deveriam mudar na aeronave ou procedimentos que deveriam ser implementados. Para isso que funciona o processo de certificação. Para você verificar o que precisa ser feito, quando você lança isso no avião, você não tem mais nenhuma dúvida de que funciona e que vai dar tudo certo. Tá? Houve sim um ajuste durante o processo de certificação no próprio software, no sistema de avisos, no sistema de alerta aos pilotos e tal, mas não chegou a ser uma coisa totalmente estrondosa que liberaram o avião e deu ruim. Não, foi tudo isso no processo de certificação que está acontecendo aí desde o início de 2019, quando o avião foi paralisado. E não ocorreu nenhum incidente. Essa nova atualização, como será colocada nos Max da Gol? Bom, pessoal, acho que vocês já conferiram, também vou deixar a matéria aqui na descrição, o editor vai me lembrar também de deixar esse link aí. Basicamente, você atualiza um avião ou via computador, tá? Utilizando um software específico, nos aviões mais modernos, ou você atualiza ele no disquete, tá? Imagina atualizar um avião no disquete hoje em dia, século 21. Deve ser o bicho. Então essa nova atualização é feita diretamente no computador da aeronave. Todas as aeronaves hoje em dia têm um computador, tá, pessoal? Você que tem um preconceito aí com computador nos aviões, todas as aeronaves têm. Então ela é feita diretamente no computador do avião e ela será colocada diretamente no computador. Já as outras atualizações que eu citei aqui, como aquela no isolamento, aí você tem que abrir toda a carenagem do motor, desmontar, tirar a manta, colocar uma manta nova, certificada já, para atualização. Essa manta tem que vir da Boeing lá dos Estados Unidos, então eles já fazem a encomenda antes, a manta vem, aí você coloca no avião, então é uns diazinhos de sola aí. O serviço mesmo você faz em 48 horas com os mecânicos, mas é um serviço meio complicado aí de sola. Então aí você tem que já começar a desmontar coisa. A da fiação você tem que desmontar toda a parte de dentro do avião, ou pelo menos o piso da aeronave, para você começar a ver a fiação passando por baixo e começar a fazer uma análise nela. Aí você tem que desplugar a fiação lá na frente da aeronave, lá atrás, enfim, é um rolo danado. Por isso que demora muito, porque você tem que primeiro desmontar aquele piso que demora pra caramba para fazer aquilo dali, tirar os assentos, montar o piso, para ver a fiação, ver como é que tá, aí você começa a fazer teste na própria fiação para ver se precisa ser trocada. Precisa ser trocada, tem que tirar toda a fiação, puxar tudo, passar o fio tudo de novo, testar, ver se está funcionando, colocar... ligar a aeronave, ver se a aeronave funciona daquele jeito, ver se os comandos estão respondendo. Depois você coloca o piso, coloca os assentos e você vai fazer um voo de teste com esse avião. De qualquer forma, o voo de teste sempre tem que ser feito. Algumas companhias estão fazendo mais voos para esse certificado do 737 MAX e outras companhias estão fazendo menos. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a Gol fez 2 voos com software novo, tá? Com a ANAC testando e tudo mais. Então, tá voltando uma segurança bem significativa aí, tá? Qual o modelo do motor do 737 MAX? É um CFM LEAP 1B, o B é de Boeing. Esse motor também é utilizado no A320neo e também é utilizado no Comac C919, tá? Em versões diferentes, tá? Em versões em tamanhos, potência, enfim, versões diferentes. O Lucas Petri perguntando aqui, o software falhou ou foi falta de treinamento dos pilotos nos 2 acidentes? Lucas, na minha opinião, vendo assim, o software com certeza falhou, foi o pivô de tudo. Ele foi o pivô, mas nunca um acidente acontece por um só problema, acontece por vários problemas. No último acidente foi o software entrando toda hora no comando do avião, foi o MCAS entrando toda hora no comando do avião. Mas também foi falta de treinamento dos pilotos que resolveram puxar a chavinha ali de volta. Então assim, foi uma mistura de falta de treinamento porque ocorreram incidentes antes que os pilotos conseguiram controlar o avião, entende? Então foi um pouco de falta de treinamento com o pivô, né? O que aconteceu mesmo é o software falhar e os pilotos por falta de treinamento também darem mole nessa questão. O próprio avião da Lion Air, que foi o primeiro a cair, ele tinha sofrido 4 incidentes nos dias anteriores, nas semanas anteriores aí, e os pilotos conseguiram controlar o avião e pousar no destino. Alguns deles pediram até emergência para pousar. Tá? Então, pode ser uma combinação dos dois, mas com certeza somente a falta de treinamento não foi. E nem foi o pivô da situação. A ANAC já fez o voo de teste nos aviões da Gol. Como eu disse, já fez, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, foram 2 voos de testes. Mais voos devem acontecer nos próximos dias aí em cada avião da Gol.
MBJ perguntando, há chance de cair na minha cabeça? Olha, até meteoro tem chance de cair na tua cabeça. Adriano perguntando, serve para voo intercontinental? Na Gol ele serve exatamente para isso, e a Norwegian, lá da Europa, fazia voos entre a Europa e os Estados Unidos com o 737 MAX. Então, ele serve também para voos intercontinentais. Gabriel perguntando quantos operam no Brasil, somente a Gol com 7 aviões. Cruz Sport perguntando qual será o primeiro voo dele, já ocorreu, inclusive antes da gente publicar isso aqui, o 737 MAX tinha voado já no dia anterior lá, tranquilo? Então ele já está voando. O primeiro voo comercial só Deus sabe, aí é quando a ANAC e a Gol decidirem que está seguro para voar novamente. Como a Gol fará para driblar a má fama que o Max ficou? Bom, basicamente começando a voar, e brasileiro do jeito que é, o brasileiro ele não vai nem consultar que avião que ele está voando, ele vai simplesmente voar e ele não sabe a diferença do A320 para um 737. Bianca perguntando, pousa no Santos Dumont? Pousa, decola, lotado, do jeito que for. Esse aí, ele com certeza pousa e decola no Santos Dumont, já está com as atualizações e o freio de carbono lá prontinho para isso. Só completando uma coisa aqui, respondendo a uma pergunta também do nosso leitor. O treinamento dos pilotos é mais complexo nesse modelo do que nas versões anteriores? Bom, não é mais complexo, é basicamente a mesma coisa, tá? Tem a questão do MQS, ele é mais complexo em relação ao modelo de transição que a Boeing tinha colocado anteriormente em vigor aí junto com as agências regulamentadoras. Pergunta interessante do Diego aqui, o Diego perguntando, por que tem winglets diferentes? Bom, Diego, esse tipo de winglet aí do 737 MAX, ela é mais econômica, cerca de 4 a 3% mais econômica em comparação com as winglets utilizadas no avião anterior, o 737NG. Então, você soma o 15%, 14, 15% do motor de economia ali, que já tem, junto com essas winglets e as outras atualizações do avião, você tem uma economia aí em comparação com a geração anterior muito maior. É assim que o 737 MAX consegue ser mais econômico por passageiro transportado, tá, pessoal? Do que o A320neo da Airbus. Até porque ele é maior. Tem uma versão do 737 MAX que é maior. Então, se for comparar avião com avião, capaz do A320 beber quase o mesmo. Só que o 737 MAX leva mais com mais conforto. Aí o Luke já emendou aqui, eu vou aproveitar para responder essa. A English do MAX pode ser colocada no NG? Não pode, não pode. Foi feita exatamente para o 737 MAX e o computador do avião já está calibrado para utilizar esse tipo de winglet. Apesar da pilotagem do 737 ser bem na mão, tá? Para quem fala que é interferido por computador, é bem na mão. O computador ele só entra quando você faz muita cagada mesmo. A Gol ainda mantém as encomendas para o 737 MAX 10? Mantém. A questão é quando ela vai receber. Provavelmente depois de 2023 ou 2024. Antes ela estava esperando receber um pouco mais para cá, né? E a Boeing também atrasou a certificação de 737 MAX 10, que deve acontecer lá para 2021. No final, né? Gabriel Noel perguntando se eu voaria sem medo. Já tô lá voando. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Agradeço a todos que enviaram perguntas, foram muitas, o vídeo vai ficar até longo por causa disso, foram muitas perguntas. A galera participa mesmo, principalmente quando a gente coloca nas redes sociais aí, a participação é enorme, além do site ter muito acesso, o YouTube está crescendo num jeito recorde aqui, e também o pessoal participa bastante nas nossas redes sociais. Muito obrigado por você que acompanha a Aeroflap, seja onde for, agradeço pela sua audiência, agradeço pelo seu acesso. Agradeço por tudo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque agora nós teremos vídeos quase diários aqui na Aeroflap. Muito obrigado e até mais. Tchau!